Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco conversamos com a deputada Eliane Sinhazique, do MDB, deputada estadual. E como sempre, muito ativa, muito combativa. Vamos trazer aqui alguns assuntos interessantes, ações do mandato da deputada. Por exemplo, ela está propondo colher sugestões das mulheres para que possa elaborar um documento e entregar ao candidato a governo, aos candidatos a governo que disputam o governo do Acre, para que a mulher seja contemplada nos planos de governo. Uma ótima iniciativa. Tem um outro tema interessante também, é um fórum de debate sobre a violência, mas sob o olhar das vítimas. Já tem muita gente para defender direito de bandidos, não é? A deputada está propondo que as vítimas também sejam olhadas. E a gente fala disso e muito mais já na conversa com a deputada Eliane Sinhazique, do MDB. Antes, deixa eu falar agora de uma coisa muito importante, eu quero toda a sua atenção. Olha, vamos falar da TV digital. Muita gente já está assistindo a TV pelo sinal digital e você que ainda não preparou a sua TV precisa correr. O sinal analógico de TV será desligado no dia 14 de agosto aqui em nossa cidade. Para saber se a sua TV já está preparada é facinho. Verifique se o número desse canal tem ponto. Isso mesmo. Se você estiver vendo aí na sua TV o número 11.1, fique tranquilo, você já está assistindo ao nosso canal 100% digital. Não conseguiu achar o ponto na numeração? Então, confira se o nome que aparece aí embaixo é Record Digital ou Record HD. Se for, tudo certo. Agora, se não tiver a palavrinha digital depois do nome da emissora, aí, meu amigo, é bom correr, preparar a sua TV para o sinal digital. E você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muita gente tem direito a receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para TV digital. Para saber se você tem direito a esse kit, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147. Informe o seu número de identificação social e aí, quem sabe você vai ter esse kit gratuitamente. Não deixe para a última hora, senão a sua TV pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital. Deputada Eliane Sinhazique, por favor, venha para cá. Boa tarde, deputada. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mais uma Rogério? vez, bem-vinda, satisfação recebê-la. Então, deputada, eu estive vendo aqui o seu jornal, o veículo que a senhora publica periodicamente com as suas ações e tem algumas ações muito interessantes. Por exemplo, essa ação de colher sugestão das mulheres para inserir no plano de governo dos candidatos. A senhora representando muito bem a classe, como é que foi? De onde surgiu essa ideia? O Mulheres Transformadoras é um projeto do PMDB Nacional e a gente fez uma incrementação, né? A gente incrementou o Mulheres Transformadoras, que visa identificar quem é que transforma a sua realidade, a sua comunidade, e estamos colhendo junto a essas mulheres propostas para uma governança que pensa na mulher, né? Porque nós sabemos que somos maioria populacional, maioria em eleitores, somos o alicerce de cada casa. É a mulher que cuida da criança, é a mulher que cuida do homem, que cuida dos jovens, que cuida dos idosos da família, que cuida dos deficientes da família. E é a mulher que faz girar a roda da economia. Rogério, você já imaginou, você já parou para pensar quantas indústrias uma mulher movimenta só no fato de ir fazer as suas unhas no salão? A gente movimenta a indústria do esmalte, da acetona, do algodão, do palito, da lixa, da tesourinha, do alicate, da bacia de colocar o pé, da cumbuquinha de botar a mão e ainda gera a renda da manicure. E quando a gente vai para os cabelos, aí são 20 indústrias que a mulher movimenta. Deputada. Ou seja, a mulher produz, ela é uma excelente consumidora, faz girar a roda da economia. No entanto, as políticas públicas existentes não enxergam a mulher com as suas peculiaridades. E a gente quer apresentar para os candidatos ao governo, não só ao nosso pré-candidato ao governo, Gladson Cameli, como aos demais candidatos ao governo, a carta de propostas com a pauta feminina que deve ser implementada pelo próximo governo. Com tanta importância que a senhora cita aí, e muito mais coisas que a mulher é responsável, mas elas estão pouco representadas na política, com parlamentares, com executivas. Por que isso acontece? Culturalmente, as mulheres foram excluídas, né, Rogério? Há bem pouco tempo as mulheres passaram a votar. Há bem pouco tempo as mulheres passaram a ter o direito de também ser votadas.
para as mulheres, culturalmente, não foi dado a elas o direito de estudar, não foi dado a elas o direito de participar politicamente. Então, a gente está quebrando essas barreiras aos poucos, né? As mulheres, para votar antigamente, tinha que ter autorização do pai ou do marido. As mulheres não estudavam matemática, ciências, química, física, geografia. Só estudavam cuidados com a casa, lavar, passar, cozinhar, bordar, receber bem as pessoas. Era essa a função das mulheres na sociedade. Então, essa cultura de que só o homem podia estudar e só o homem podia participar da política está sendo quebrada gradativamente. Então, é natural que a gente demore mais a ter uma representação feminina maior, seja no Poder Executivo, no Poder Legislativo e até mesmo no Judiciário. Mas a gente está trabalhando para que isso se modifique ao longo do tempo. Deputada, esse fórum de debate sobre os problemas da violência que a senhora está propondo, tem aí um histórico de audiências públicas, de debates sobre os mais variados temas, só que muitas vezes fica só no debate. No máximo assina um documento, um plano de intenções, mas até isso se tornar soluções reais na vida das pessoas, vai uma distância muito grande. O que é que tem de diferente nessa sua proposta? A nossa proposta é debater a violência, as causas e as sugestões para a diminuição dessa criminalidade, dessa violência, sob o olhar da vítima. Inclusive, já estamos conversando com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, vamos chamar a sociedade civil organizada, as representações religiosas, para que a gente também comece a apresentar as sugestões para a diminuição dessa violência. Nós sabemos, por exemplo, que uma cidade imunda, uma cidade cheia de mato, cheia de buraco, sem iluminação pública, ela favorece a criminalidade. Isso também é uma questão de política pública. Nós sabemos também que tem muitas mães que são vítimas, a mãe que não tem o pai por perto, que cuida do filho sozinha, que trabalha fora, ela não tem tempo de acompanhar o filho na escola, ela não tem tempo de estar por perto daquele filho, e esse filho é cooptado para o mundo do crime, para o uso de drogas. Essa mãe, quando vê o filho já está viciado, ela não sabe a quem recorrer. Não existe uma política pública que auxilie essa mãe. Os CAPs que eram para estarem em funcionamento não estão em funcionamento, que são o Centro de Apoio Psicossocial, para ajudar quem entra nas drogas a sair das drogas, a ter um apoio todo, uma rede de apoio para essas pessoas. Então, nós temos várias situações que são colocadas e que precisam ser modificadas para que a gente possa reverter esse quadro, esse índice alarmante de criminalidade, de homicídios no estado do Acre. Gente, só em Rio Branco, são 60,2 mortos para cada 100 mil habitantes. É um dado assim que arrebenta qualquer sociedade. E todos nós somos vítimas, Rogério, Todos nós somos vítimas, porque a gente precisa se resguardar, comprar mais cerca elétrica, aumentar muro, botar câmera, pagar segurança, enfim, vigilância monitorada por câmeras. É uma realmente... série, um medo danado que a gente tem de ficar na rua, de andar na rua, de entrar nos bairros. Isso vai gerando uma sensação de exclusão, A gente precisa voltar a ter esse senso de pertencimento. E isso a gente só vai ter quando todas as frentes de trabalho que precisam trabalhar estiverem juntas, todas as secretarias, a Secretaria dos Pequenos Negócios, do Esporte, da Juventude, das Mulheres, da Assistência Social. Porque a gente sabe que a polícia ela tem que agir depois que o crime acontece. Mas a gente tem que pensar em agir preventivamente para que o crime não aconteça. A senhora está com muita fé, não é, deputada? Porque, vejamos, vamos analisar aqui. Estamos no fim de um governo de segundo mandato. No fim de um ciclo de 20 anos de sucessivos governos de um mesmo grupo político. E aí, a cidade do jeito que está, a senhora já citou aí algumas questões, é preciso muita fé para tentar enxergar uma reversão desse quadro. Eu tenho, olha, Bogotá, Medellín foram capitais extremamente devastadas pelas facções, pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, e eles conseguiram reverter a situação. Por que é que nós não vamos conseguir? A gente tem que pegar os bons exemplos e colocar em prática. Obviamente que me entristece muito, por exemplo, quando eu abro aqui o demonstrativo de execução das despesas do governo do Estado, que está no Diário Oficial. Isso aqui são os 2 bimestres do começo do ano, de janeiro a abril. Você vê aqui, para assistência às crianças e adolescentes, nós temos uma previsão de gasto de R$370 mil para o ano inteiro de 2018. Só que nesses 4 meses, nenhum centavo foi gasto
na assistência à criança e ao adolescente. Isso me entristece. Da mesma forma que me entristece ver que no desporto de alto rendimento, que seriam aqueles esportes onde os nossos jovens poderiam estar treinando para participar de competições nacionais e até mundiais, não foi investido um único centavo também nesse quadrimestre, de janeiro a abril. E o valor geral para o ano inteiro é de R$10 mil. Então, quando você vê um orçamento que é feito de uma forma arbitrária, sem conversar com a sociedade, sem saber quais são as prioridades, você vê isso, falta de dinheiro naquilo que precisa ser investido, como assistência à criança, ao adolescente, incentivo ao esporte e etc. Né? Mas eu tenho fé. No dia que eu perder a fé, aí a vaca vai pro brejo, né, gente? A gente não pode perder a fé. A gente tem que estar lutando e envolvendo as pessoas para solucionar os problemas. Os investimentos do governo, a versão do governo é de que os recursos são escassos e tem que priorizar algumas áreas, etc. E nessa linha, eu vejo aqui, que a senhora colocou até no seu jornal, defende a redução do ICMS da gasolina. Eu mudei de assunto, mas vou chegar onde eu comecei. Naturalmente que se o ICMS for reduzido, a arrecadação do governo vai diminuir. E aí vai agravar ainda mais a crise financeira que o governo diz que existe. E se um governo da oposição vier a se tornar realidade nessa eleição, vai ter dificuldade com a falta de recursos, mais ainda se essa redução acontecer. Como é que a senhora avalia esse quadro? Eu avalio da seguinte forma: é preciso ter austeridade e moralidade para a condução de um governo. Primeiro tem que passar esse estado a limpo, ver quantos funcionários fantasmas existem, quantas pessoas estão estudando fora e recebem o salário integral, pago pelo governo do estado. Tem que enxugar, dar uma enxugada, né? Se essas pessoas estão estudando fora e recebendo sem trabalhar, significa que elas não fazem nenhuma diferença para modificar a nossa realidade local. Então essas pessoas têm que sair fora. Tirando essas pessoas, moralizando o setor público, nós vamos ter dinheiro, vai sobrar. O problema é que se gasta muito e se gasta mal. Né? No momento em que você enxuga as estruturas governamentais, você tem como ter dinheiro em caixa para fazer a aplicação naquilo que é essencial. Por exemplo, a Secretaria de Esporte não tem um servidor que seja de carreira ou concursado. São todos cargos comissionados. Aí você pega lá, quem são essas pessoas cargos comissionados? Não tem um treinador contratado, não tem um jogador de futebol contratado, não tem uma pessoa que ensine voleibol, handebol, que faça esportes, né, que tenha know-how para ir para dentro da periferia, juntar aquela molecada e trabalhar com essa molecada. Só tem pessoas engravatadas, só tem pessoas que não estão ali para servir a comunidade. São muitos burocratas, muita gente cuidando de papel e pouca gente cuidando de gente. Né? Por isso nós chegamos no estágio em que nós estamos. Eu acredito que tem que haver aí essa severidade na condução dos recursos públicos, enxugar o que tem que ser enxugado, chamar a sociedade civil organizada para participar da resolução desses problemas, porque isso é constitucional e é dever do Estado e obrigação de todos nós, independente de bandeiras partidárias, né? Nós temos que dar nossa parcela de contribuição. É uma empresa que pode adotar um time de futebol, que pode pagar ali um treinador, é outra empresa que pode dar sua contribuição cuidando de um bairro, cuidando de um jardim, né? Iluminando determinados pontos da cidade. É preciso conversar e dialogar. Hoje o governo está do jeito que está e a violência e a criminalidade está do jeito que está porque não se conversam. Não existe um entrosamento entre as secretarias e nem um entrosamento das secretarias com a sociedade. As decisões são tomadas entre quatro paredes e pronto. E isso não pode ser dessa forma. Se a gente quer o bem-estar da comunidade, a gente precisa juntar essa comunidade para resolver os problemas e delegar funções para todos eles. Nós temos aí várias entidades, SESI, SENAC, FIEAC, o Sistema S inteiro, né? Associação de Moradores, Associação de Igrejas, enfim, nós temos uma série de Rotary, né? Lions, maçonaria, tem tanta gente aí querendo ajudar e que, no entanto, não são chamadas a contribuir. Deputada, falando em transparência, a senhora propôs que as licitações devam ser transmitidas ao vivo, né? Todo o processo, as reuniões. E, claro, para dar transparência, a senhora acha que, se a gente fizer um histórico de como funcionou até agora, a senhora acha que isso tem chance de acontecer, um projeto ser aprovado na Assembleia? Eu
Eu espero, porque a gente precisa de transparência, sabe? Não dá mais para a gente ver licitações sendo ganhadas por empresas que não concluíram outras licitações que já ganhou antigamente. Não dá para participar. Da mesma forma que a gente tem que estar atento aos preços superfaturados ou preços abaixo do mercado. Porque tem empresas que ganham com um preço menor e depois ela começa a cobrar a fatura, a fazer aditivos para aumentar o preço. E aí, nesses aditivos, o que acontece? O preço acaba sendo superfaturado também. Então, tem que haver uma transparência por parte do empresariado que quer ganhar as licitações, vender para o governo. E temos também que ter uma preocupação por parte do governo, de só licitar aquilo que pode pagar. Porque o governo também acaba licitando uma série de coisas e não dá conta de fazer os repasses para as empresas, o que faz com que a obra não se acabe, o que faz com que essas empresas quebrem, o que faz com que os trabalhadores dessas empresas sejam colocados na rua sem ter direito ao ressarcimento, né, dos seus direitos trabalhistas. Então, quando a gente coloca isso às claras, eu acredito que só vai participar empresas realmente sérias, idôneas, né, e que não estejam interessadas em fazer maracutaia. Deputada, para a gente encerrar, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação do seu mandato no seguinte aspecto. A senhora sempre foi muito combativa, muitas denúncias, muitas cobranças e com muito mérito projetou a sua imagem de uma deputada que é muito ativa. E eu gostaria de saber da senhora se houve um acompanhamento de todas essas ações e até que ponto a sua iniciativa, o seu mandato, obteve a resposta para a população. Olha, nós tivemos várias respostas positivas. Primeiro, 90% dos meus requerimentos dentro da Assembleia Legislativa, por a gente ter diálogo com os demais colegas da Assembleia, a gente conseguiu aprovar. Nós temos, por exemplo, alguns projetos de lei que já entraram em funcionamento, já estão vigorando, como, por exemplo, a lei da escala médica. Os hospitais públicos estaduais, UPAs, têm que colocar à vista do cidadão que procura essas unidades de saúde quem são os profissionais que estão na escala naquele dia. É uma forma de a gente monitorar se o profissional está trabalhando, se não está trabalhando, né? Nós temos, por exemplo, um outro projeto de lei que está em vigor também, que é de ter no máximo 30 minutos para ser atendido dentro do Detran, que era um inferno aquilo lá para as pessoas que iam resolver problema de transferência de veículo, pagar multa, retirar veículo. O atendimento era muito, muito demorado. Hoje, o Detran tem até 30 minutos para fazer o atendimento das pessoas que vão para lá. Então, são proposituras que nós apresentamos, Rogério, e tem várias outras, né? São várias proposituras que nós apresentamos que foram aprovadas e que estão em vigor. E isso beneficia a população, né? A gente tem aí a lei do cobre, por exemplo, as sucatas não podem comprar qualquer tipo de cobre, ela tem que estar inscrita junto à Secretaria de Segurança, para evitar que as pessoas que bandidos fiquem roubando fios de cobre da telefonia, da energia e vendendo clandestinamente. Então isso a gente também contribui para que a gente não tenha o corte de energia, nem o corte também da transmissão telefônica, por conta do roubo desses cabos de cobre. A gente tem feito algumas coisas bem interessantes que já estão em prática, graças a Deus, né? E que tem, de certa forma, ajudado no dia a dia, no cotidiano da nossa população. E para encerrar, deputada, fala de reeleição. A senhora vai ser candidata à reeleição? Como é que está a montagem da chapa, coligação? Havia uma disputa aí do MDB com outros partidos para montar a chapa, né? Porque todo mundo agora quer ter chapa por conta da cláusula de barreira. Então, tá difícil, né? Eu deixei para que a executiva do partido tomasse conta disso, né? A gente está aí trabalhando, fazendo mandato, fazendo nosso dia a dia, com o gabinete na rua, cuidando das mulheres transformadoras, cuidando do MDB Mulher, dos nossos cursinhos práticos dentro das comunidades, fazendo o nosso papel lá na tribuna das cobranças, das reivindicações, cuidando da parte burocrática do mandato, que é participar da CCJ, da COF, como presidente da Comissão dos Direitos Humanos, como membro também participante da Comissão de Saúde. Enfim, a gente tem essa parte burocrática do mandato que cobra muito a nossa presença, né? Além dos documentos que a gente tem que fazer para as diversas secretarias, para a Prefeitura de Rio Branco, para os secretários, para resolver o problema da população. E eu deixei a cargo da executiva do partido procurar aí a coligação, ver o que vai ser melhor, o que não vai ser melhor, enfim. Eu estou tocando a minha vida. Está confiante, estou tocando a minha vida e o nosso mandato. Muito bem, deputada. Obrigado pela vinda. Eu que agradeço e agradeço a todos vocês. Uma boa tarde, gente. Até a próxima. Não esqueça de participar também.
também, viu, Rogério? Dia 29, às 9 da manhã, vai ser numa sexta-feira, na outra sexta-feira, às 9 da manhã na Assembleia Legislativa, para o Fórum de Debate sobre a violência, os problemas e as soluções, sob o olhar das vítimas. A sua participação será também fundamental. Muito obrigado. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco com o Gazeta Entrevista. Até já.